Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, pelo sangue precioso do Senhor, o Senhor nos salvou. E o restante das nossas vidas, o Senhor Deus nos permitiu a graça para podermos viver obedecendo à Sua vontade. Pela Sua palavra, pela condução do Espírito Santo, nós agradecemos ao Senhor. Nesse tempo sagrado, nós que fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Através da imensa graça do Senhor, que o Senhor Deus permita para que nós possamos aprender a palavra, para que nós possamos estar dentro da igreja em comunhão. Que cada um de nós, Senhor Deus, possa ser cuidado pelo Senhor. Que o Senhor Deus possa permitir a mão de graça para cada um aqui. O restante da minha vida, que eu não busque as coisas vãs deste mundo. Que eu não busque os desejos da concupiscência carnal, mas sim para a glória e vontade de Deus, para que eu possa viver conforme o Espírito Santo como agrada ao Senhor Deus, e assim que nós possamos ser aperfeiçoados. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, aqueles que estão no meio da dificuldade para guardarem a fé, para pregarem a palavra, para esses irmãos e irmãs que o Senhor Deus permita a sua palavra, a sua sabedoria, o poder do Espírito Santo para sustentá-los. Senhor, nesse último tempo, do trabalho, da missão de pregar o Evangelho nesse fim dos tempos. Que o Senhor Deus permita graça para nossas vidas. Nesse tempo, que o nosso Senhor Espírito Santo possa nos conduzir e possa nos ajudar. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Versículo 33 e 34, eu irei ler. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, focando nessa palavra, nós cristãos precisamos pensar um pouco com a palavra do tema de hoje, a prioridade na vida de um cristão. Então, nós compreendemos a graça e o amor do Senhor Deus, os cristãos que receberam a salvação, assim como o Senhor Deus ele prometeu, nós recebemos a vida eterna. Como em 1 João, capítulo 2, diz que esta é a promessa de Deus, a vida eterna. Então, o Senhor Deus, ele perdoou nossos pecados, derramou seu sangue precioso para nos salvar para a eternidade, para que nós possamos ir para o reino de Deus glorioso, sem sofrimento, sem morte, sem pecado, para que espiritualmente nós possamos nos tornar como o Senhor. Nós, cristãos, diante desse reino do Senhor Deus, nós vivemos buscando essa glória de Deus. Se nós olharmos em Salmos 90, vamos procurar. Palavra de Salmos 90. A partir do versículo 1 ao 4, eu irei ler. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Tomai-vos, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Esta palavra foi escrita por Moisés, o servo de Deus. Ele disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor Deus tem criado o homem conforme a sua imagem, é para que possa viver com o Senhor Deus para a eternidade. Nossa vida neste mundo, como o coral já apresentou na música, nós somos peregrinos que logo passaremos. Nós somos como peregrinos que dormimos nos pastos do campo. Como na palavra que diz que os 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Diante do Senhor Deus, 1000 anos é como ontem que passou, e como a vigília da noite. Quer dizer que ao anoitecer, do anoitecer até o amanhecer, diante do Senhor Deus é somente como algo que simplesmente passou piscando. Se compararmos com o reino de Deus, que é eterno, este mundo onde nós vivemos dezenas de anos, então o reino dos céus, aqui vai ser como se fosse o ontem que passou. Mas o que são esses nossos dezenas de anos, milhares de anos? Não é nada diante de Deus. Se nós vivemos diante do Senhor Deus, pensando nas coisas deste mundo,
nós podemos dizer que estamos buscando as coisas pequenas como um grão de areia na praia. Então, versículo 5 fala: Tu os levas como a corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. Quer dizer que eles são como uma pessoa que está dormindo. Então, as ervas, elas crescem, elas podem dar flores também, florescer. Mas ela cresce e é cortada para ser lançada no fogo. Então, a vida que nós temos nessa terra é uma vida tão curta e em vão. Então, nós não vivemos por esta vida. Nós, cristãos que recebemos a salvação, então nós vivemos este mundo para a glória do Senhor Deus. Então, não existe um objetivo de vida pelas coisas carnais, prazeres mundanos. Nós vivemos para o reino de Deus. Nós vivemos visando a glória de Deus. Como em Tiago, capítulo 4, até o versículo 17, ele disse: O que é a vossa vida? É como uma névoa que desvanece. Então, a vida que nós vivemos é rapidinho, que dá para ver e desaparece. Então, nós temos a névoa por todos os lados, mas depois que sopra o vento, a névoa toda desaparece. Mesmo que você queira segurar a névoa é como se fosse simplesmente somente uma imagem, uma sombra, desaparece rapidamente. E é por isso que nós, cristãos, não vivemos por essas coisas. Então, os cristãos que receberam a salvação, então o Senhor Deus permitiu a esperança para poder entrar no reino de Deus. E é por isso que, por essa glória de entrar, por essa esperança de entrar no reino de Deus, nós desejamos viver a nossa vida para o Senhor. Então, o objetivo da nossa vida é diferente das outras pessoas. É por isso que a vida do cristão, qual é o objetivo na vida do cristão? O que as pessoas do mundo desejam? Eles desejam ganhar muito dinheiro. Eles desejam se tornar ricos. De outra forma, as pessoas querem ganhar poder, querem se tornar políticos, influenciadores. Outras pessoas têm talentos incríveis e gostam de receber glórias, elogios de outras pessoas. Então, cada um tem o seu próprio desejo. Então, quando nós recebemos a pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Tem muitas crianças que dizem, eu quero ser presidente. Então, claro que nós podemos dizer que o presidente neste mundo seria a maior esperança para uma criança. Tem outras crianças que dizem, eu quero me tornar um jogador de futebol muito famoso como fulano de tal para mostrar meu talento, minha habilidade no mundo. Então, mas eu penso agora que o presidente está na posição mais difícil, não é? Então, eu penso que é um alívio eu não ter me tornado um presidente. Claro que ninguém vai me querer como presidente, mas eu agradeço a Deus, porque presidente não é nada. Eu não sei por que sofrem tanto para serem um presidente. Então, como um, um patriota, ele querer fazer alguma coisa por um objetivo exato, seria ótimo, mas é difícil, não é? Então, tem pessoas que pensam, eu queria ser rico, queria ganhar muito dinheiro, viver bem. Mas é como uma pessoa que está dormindo no sono. É como se fosse o sonho de uma noite. Então, as pessoas, elas podem sonhar ser reis, podem sonhar ser presidente, mas na Bíblia já disse que é como se fosse um dia que se passa. Então, depois que passa, depois que acaba, fica vazio no seu peito. É a mesma coisa que o sonho. Você sonha alguma coisa extraordinária, mas acorda, você esquece. Então, nós todos, nós sabemos como essas coisas são em vãs, são enganosas. E é por isso que nós vivemos para a glória eterna, para a glória do reino de Deus. Vivemos para a esperança de um do outro. Então, por que um estudante ele precisa estudar tanto? Então,
um objetivo de um estudante estudar, se esforçando tanto, se dedicando, é para quando ele chegar neste mundo, não ficar para trás dos outros, mas ter sucesso também, conseguir sobreviver. O objetivo secundário pode ser se tornar rico, ganhar isso ou aquilo, mas o objetivo principal é para a sua sobrevivência, para a sua vida. Então, mas mesmo assim, isso também é em vão. Qual seja a esperança do homem diante de Deus é em vão. Um homem, para se tornar rico, ele se dedica a vida toda, não é? Ele pensa que isso é o objetivo de vida, é o único fator motivacional da vida dele. Mas nós cristãos precisamos pensar qual é a prioridade para a vida. Todas as pessoas que vivem neste mundo têm muito o que fazer. Então tem trabalhos que nós devemos fazer agora e devemos fazer depois. Então qual é o trabalho que nós devemos fazer agora? Então o trabalho mais precioso nós devemos fazer agora. Então existem muitos trabalhos que devemos fazer, mas o trabalho que devemos fazer agora. Então vamos pensar, alguém está adoecido. A primeira coisa que você precisa fazer é curar-se da doença. É o objetivo. Que você tem uma doença realmente que está limitando a sua vida. Mas se você fala, tem algo que eu queria fazer, então eu não vou para o hospital, eu preciso fazer o que eu quero agora, então você pode ser que morra. Do que adianta você ter sucesso nos seus negócios? E é por isso que se existe algo ocupado neste mundo, tem pessoas que vivem focando nessas coisas e no final perdem as suas vidas. Tem pessoas que fazem seus negócios, tem pessoas que têm os seus próprios planos. Mas, se você morrer, do que adianta? É por isso que na palavra do seminário, nós mostramos grandes ricos dos Estados Unidos não conseguem viver muito tempo. Eles adoecem e no processo da morte, eles descobrem como a vida é em vão. Então, um homem chamado Steve Jobs também teve um câncer no sistema digestivo em 1900. Em 93, penso eu, ele teve, na década de 90, ele teve esse câncer de intestino, penso eu, e ele fez exames, viu que tinha câncer, mas era pequeno, o tumor era pequeno, então ele foi e deixou de lado, tentou resolver de outras formas. Então, mas se uma pessoa souber que a morte está por perto, não vai se apegar às coisas vãs. Não vai se apegar às coisas ruins, às coisas que perdem. Ele vai buscar algo que realmente é precioso. Então, quando ele estava morrendo na UTI, a última coisa que ele disse, eu vivi como um todo. Nós podemos dizer que ele é uma pessoa que teve um grande sucesso neste mundo. Ele é proclamado por muitas pessoas neste mundo. Mas ele disse: Eu vivi como um ingênuo. A coisa mais importante ele viveu esquecendo. É por isso que qual é o trabalho mais importante? Então não aparece temas assim de saber e fica assim por assim mesmo. Em Mateus capítulo 16, o homem, mesmo ele ganhando todo o mundo, e se ele morrer, perder a sua vida, do que adianta? Do que adianta ele entregar, trocar a sua vida por algo deste mundo? A vida de algumas dezenas de anos deste mundo, mas comparado à vida que o Senhor disse que vai permitir, é uma vida que é eterna. Mesmo que você obtenha todas as coisas deste mundo, se você morrer, com o que você vai trocar a sua vida? Algo que chamamos vida é impossível trocar com as coisas deste mundo. Quer dizer que nós recebemos a vida eterna.
Muitas pessoas falam, ah, vai morrer desse jeito, vai morrer daquele jeito, e é isso. Eles falam, vou viver do meu jeito. Então, antes, eu vi na Filipinas, realmente tinha um filme. Então, uma pessoa com uma arma, ele coloca a munição na arma, não é? Carregou a arma. Várias balas entram ali dentro, mas ele colocou somente uma bala. E ele gira. Então, não sei como que eles fazem isso, mas eles giram um revólver, coloca na sua testa e dá um tiro. Se a bala estiver ali, ele morre. Mas, se ele ficar vivo, ele ganha muito dinheiro. Então, as pessoas, elas fazem algo assim tão perigosa por conta de dinheiro. Então, mesmo que não faça algo perigoso, como utilizar uma arma de fogo para apostar a sua própria vida, tem pessoas que, para instantaneamente ganhar bastante dinheiro, fazem apostas. Então, como isso é em vão, como isso é algo tão ingênuo, não é mesmo? E é por isso que você perder os bens é perder pouco, mas perder a honra é perder muito, e perder a saúde é perder tudo, e você perder o espírito é ir para a perdição eterna. Então não podemos perder o espírito. É por isso que em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3, ele disse que o coração dos homens se tornou ímpio. E é por isso que eles têm um coração dos homens que é cheio de maldade, desvarios que vivem, e depois vão para os mortos. Então está cheio de mal. Vive a vida toda cheio de mal. Cheio de maldade. Tem pessoas que enlouquecem em riqueza, tem pessoas que enlouquecem nas glórias deste mundo. Tem pessoas que, para as coisas deste mundo, vivem como loucos. Tirando isso, não tem mais nada. Como em Lucas capítulo 12, o Senhor ele disse para vencer toda a cobiça da carne. Todas as pessoas elas têm uma cobiça. Então, todo homem, enquanto vive neste mundo, o objetivo não é ter muitos pertences, ter muita propriedade. Porque as coisas deste mundo logo desaparecerão. Então, isso é uma esperança realmente em vão. Como em Lucas capítulo 12, realmente ele já disse, um rico já disse, eu juntei muitas riquezas, oh minha alma, agora come, bebe, folga. Mas o Senhor dirá, realmente tolo, hoje mesmo buscarei a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? Então essa pessoa juntou muitas riquezas para muitos anos, então quer dizer que ele é rico, não é extremamente rico. Ele está dizendo, vamos comer, beber e folgar. E o Senhor está dizendo, ei, insensato. Então, se eu buscar a sua alma aqui agora, realmente o que tens preparado para quem será? Se juntou riqueza, se juntou o poder, se juntou o dinheiro. Isso é seu? E é por isso. Você juntar riquezas para si. Você viver como se achando que fosse rico. Então, essa pessoa está vivendo uma vida em vão. Como em Provérbios capítulo 19, versículo 16. Ele já disse realmente, quando a minha carne, realmente, depois de morta, depois de apodrecida a minha carne, fora da minha alma verei, fora da minha carne verei a Deus. Então o Senhor, ele está dizendo que todas as coisas que são da carne vieram da terra, por isso que vão para a terra. Mas o Espírito sai desse corpo e ele se encontra com o Senhor. Então as pessoas quando eles tornam para o Senhor, para onde que tornam? Eles tornam para o Senhor. Tem pessoas que não conseguem ir para diante do Senhor Deus, tem pessoas que caem para o inferno eterno. Então, muitas pessoas que, para o seu próprio desejo, para a sua própria vontade, vivem por si mesmas, não preparam nada, é uma pessoa muito insensata.
enquanto vivemos neste mundo. Então, o trabalho que o homem deve fazer é compreender o amor do Senhor Deus, para assim preparar para entrar no reino do Senhor Deus, ter a esperança gloriosa, viver para receber a glória eterna dos céus, ter essa exatidão na esperança de Deus. Como isso é importante? Então, mesmo que digam, eu recebi tudo deste mundo. Então, se nossa alma se perder, essa pessoa se torna a pessoa mais insensata deste mundo. Então, daqui a pouco, todas as coisas deste mundo se apagam. Então, as pessoas deste mundo não podem viver por essas coisas. Qual é o objetivo de vida? Qual é a prioridade? Então, os cristãos realmente são totalmente diferentes das pessoas deste mundo. As pessoas deste mundo vêm de onde, vão para onde, não sabem. Mas nós sabemos. Então, vivemos para a glória do Senhor Deus. Nós todos recebemos a condução do Espírito Santo. O Senhor Deus, Ele nos conduz, recebe e nos permite a graça para que nós possamos viver como filhos. Nos permitiu esse perdão eterno para podermos viver para o Senhor somente por ter fé, crer no Senhor. Então nós cristãos, todos somos salvos assim. O objetivo da nossa vida é diferente, o objetivo de todo o nosso caminhar é diferente. Precisa ser diferente. Então, as pessoas que vivem neste mundo, mesmo que ganhem todas as coisas, se perderem o espírito, o que acontece? Vocês sabem Judas Iscariotes? Durante os 12 discípulos do Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor, ele seguiu o Senhor, ele ouviu a palavra do Senhor, ele viu o milagre feito pelo Senhor. Quando o Senhor fez o pão para mais de 5.000, ele comeu daquele pão. Quando viu o Senhor Jesus ressuscitar Lázaro, que estava morto já há mais de 3 dias, ele também viu. Então ele pensou que o Senhor ia se tornar somente um rei. Mas no momento que o Senhor Jesus não se tornou rei, que estava destinado a ir para ser condenado e levado para ser crucificado, o que Judas Iscariotes fez? Judas Iscariotes, ele tinha um objetivo diferente para com o Senhor. Então, no meio disso tudo, ele queria poder limpar a si mesmo, não é? Sair, realmente tirar esse título de discípulo de Jesus. 3 anos e meio ele seguiu o Senhor Jesus. E através disso passar informações e assim ganhar um prêmio. E é por isso que ele foi e contou a eles onde que o Senhor Jesus se escondia. Ele vendeu o Senhor Jesus. É por isso que na Bíblia já disse, realmente, quem iria vendê-lo? O Senhor Jesus já soube, o Senhor Jesus já disse, onde vocês há de me trair? O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, existe uma palavra dita pelo Senhor Jesus. Então eu vou conforme é escrito. Então antes, o Senhor Jesus já estava falando sobre a ressurreição. Então todas essas pessoas, elas não entendiam. Então o Senhor Jesus olhando para Judas Iscariotes disse, era melhor que ele não tivesse nascido. Se ele não tivesse nascido, pelo menos ele não iria para o inferno. Então já que existe o Espírito criado pelo Senhor Deus, então nossa vida não acaba ali com a carne. Nós cristãos que recebemos a salvação, nós iremos entrar no reino de Deus, mas as pessoas que não receberam a salvação, como na palavra de Mateus, capítulo 25, versículo 41, é como o amaldiçoado que o Senhor diz, apartai-te de mim. Então vai para o fogo, para o inferno preparado, o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Então se você não receber a salvação, então é muito melhor você não tivesse nascido, não é mesmo? Para que você nasceu? Nasceu para sofrer? Nasceu para viver algumas coisas neste mundo?
A morte está ali a qualquer momento, a morte a qualquer momento pode chegar à sua vida. E é por isso. Então, se ele tivesse nascido pelo menos como um animal, ele simplesmente morreria, não tem espírito. Então, animal, você pode pegar, matar, comer e acaba. O Senhor Deus, ele criou o homem somente conforme a sua imagem, somente ao homem. É por isso que, até dentro desse imenso universo que não sabemos se tem fim ou não, o planeta Terra, este mundo, é o único lugar onde os homens podem viver. Os cientistas dizem: agora vamos fazer um lugar para as pessoas viverem na Lua. Nós vamos criar uma imigração para Marte. Estão pensando em coisas assim em vão. Então, realmente o Senhor, ele permitiu neste mundo para nós essa terra. Mas agora o homem, eles começaram a viver do seu próprio jeito. Eles desenvolveram a tecnologia, querem ir para a Lua. Para quê? De manhã, 130 graus. De noite, menos 160 graus. Não existe água, não existe nada. Não existe ar. Então, mas coisas em vãos. Mas eles vão e fazem. Eles gastam imenso dinheiro só para irem de novo. Para quê? Para desenvolver? Para terraformar o local? Eles dizem que é desenvolvimento, mas. Mas e Marte? Marte? Eles estão reunindo pessoas para se migrarem para Marte? É sonhos realmente de um alucinado. Então nós podemos dizer que o Senhor vai autorizar? Os homens logo irão e morrerão. As pessoas que realmente não estão no Senhor fazem essas coisas vãs deste mundo. Então uma pessoa que não recebeu a salvação, era melhor que não tivesse nascido. Mas, mesmo que você perca todas as coisas deste mundo, mesmo que você se torne um fracassado neste mundo, esse espírito receber a salvação, se tornar filho do Senhor Deus, agora ter essa esperança eterna diante do Senhor Deus, essa é a pessoa que teve o maior sucesso na sua vida. Então nós somos pessoas que tivemos sucesso ou não? Vocês não sabem? Então, nossa, hoje em dia eu sou pobre, eu estou ali fazendo um estágio, estou tentando me sobreviver com isso, eu sou desprezado pelas pessoas. Então, mas como assim as pessoas falam? Você pode ser uma pessoa com sucesso, por que você está feliz? Você é uma miserável. Mas ele diz o quê? Eu sou a pessoa que tem sucesso. Por quê? Eu recebi a salvação. Então, esta minha carne, depois de apodrecer da minha carne, eu verei ao Senhor. Depois de consumir da minha carne, verei a Deus. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 também, até versículo 18, aparece uma palavra muito divertida. Vamos procurar a palavra de Abacuque. Então, é Abacuque, tá bom? Lembrem-se, Abacuque, procurem, por favor. Logo na frente de Sofonias, nós temos Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3, Novo Testamento, Abacuque, capítulo 3. Então, no Novo Testamento, Abacuque, capítulo 3. Vamos ver versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa pessoa ele só pensa em comida, não é?
Então ele está falando sobre a figueira que não floresce. Ele está falando que na vide não há fruto. Não existe produtos da oliveira. Ele não tem mantimento no campo, não tem ovelhas, não tem bois, não tem nada. Por quê? Porque houve grandes tribulações para o povo de Israel. Mas ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no dia da minha salvação. Então, mesmo que não tenhamos nada neste mundo, então somente a minha carne está viva no momento. Eu não tenho nada. Então, se eu recebi a salvação da minha alma, do meu espírito, eu sou a pessoa que tem o maior sucesso. Então, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, a salvação que nós temos, vocês sabem como ela é impressionante? Nós estamos felizes e estamos vivendo, mas quando passamos dificuldade já falamos: ai meu Deus, ai, ai, ai. Então, era melhor essa pessoa não ter nascido. Então, diz que recebeu a salvação e agora diz que recebeu o quê? Maldição na vida? Então pense bem, mesmo que você receba todas as coisas deste mundo, se você não recebeu a salvação, de nada adianta. Se nós olharmos em Hebreus capítulo 11, versículo 23, ele disse que Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então ele se tornou realmente filho da filha, não é? Ele teve um grande poder, ele podia receber grande honra, glória, ou pode ser que podia ter se tornado um faraó, mas o que ele fez foi jogou fora, ele abandonou, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele soube sobre Cristo que estava por vir. É por isso que o Cristo que estava por vir, para receber esse poder, é por isso que ele disse que ele é muito maior, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, como no versículo 26. É por isso que Moisés, ele reconduziu o povo do Egito, 40 anos no deserto, ele é um homem incrível. Pense bem, ele tirar o povo do Egito e agora caminhar pelo deserto, o povo queria matá-lo, dizendo: por que você está nos fazendo sofrer? Vamos voltar para o Egito. Mas, no meio de toda aquela dificuldade, saindo do Egito, passando para entrar até na terra de Canaã, quanta dificuldade ele teve. Mas Moisés, ele visava o quê? Somente a recompensa. Tinha em vista a recompensa, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Para nós é a mesma coisa. Qual seja o sofrimento, tribulação que nós tenhamos neste mundo, é momentâneo. Nós iremos entrar no reino de Deus, a glória eterna. Então, o reino do Senhor Deus é tão glorioso. Agora, no momento, nós não conseguimos imaginar. Então, mesmo que eu compare com as coisas boas deste mundo, não tem nem como se tornar nem 1%, 0,001% do reino dos céus. Não tem como explicar com as coisas deste mundo. O reino dos céus é um lugar tão glorioso, com os anjos, na frente do Pai, o Deus e o Criador, o nosso Pai, o Senhor Jesus que nos salvou, que está ali ao lado. Nós vamos nos encontrar com eles. Lá não existe sofrimento, aflições, angústia. Lá temos a paz eterna. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Com o pensamento ordinário deste mundo, é impossível imaginar como é o reino de Deus. Apóstolo Paulo, ele disse várias vezes: eu queria ir logo diante do Senhor Deus. Eu quero ir logo diante do Senhor Deus. É porque ele esperava por isso. Ele disse: eu viver um pouco mais é porque para o benefício de vocês. Claro, é importante ele viver um pouco mais para os irmãos. É isso que ele disse para a igreja de Filipenses, não é? Então, ele disse diversas vezes essa palavra. Quando não sabemos essas coisas, o sofrimento que nós temos neste mundo, como em Romanos,
capítulo 8, versículo 17. Então, para receber sofrimento para receber a glória com Cristo, convém que recebamos o sofrimento com Ele. Então, para recebermos a glória do reino dos céus, que é vindoura, é incomparável com o sofrimento que nós teremos. A glória eterna é incomparável com o sofrimento que estamos tendo agora. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 também. Então, o sofrimento que nós temos agora. Então, porque ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, naquele tempo, os apóstolos receberam tanto sofrimento. Pensem só, os cristãos também. Por conta dessa fé, por dizer que crer, eles morreram, foram a mártire, foram decapitados, enforcados de várias formas horripilantes. O Senhor Jesus, ele disse, realmente essa carne é o meu corpo, e esse vinho é o meu sangue. Quem comer desse pão e desse cálice realmente podem recebem fazem essa cerimônia de Santa Ceia diante do Senhor Deus para relembrar o Senhor Jesus, mas naquele tempo os romanos e as pessoas ao redor diziam, eles são hereges, olha só, eles estão comendo carne, eles estão comendo sangue, eles são pessoas canibais, precisamos condená-las, precisamos matá-las. As pessoas xingavam e corrompiam. Então é por isso que eles iam contra e eles perseguiam os cristãos na época de Roma. E também mais uma coisa é que eles, quando encontravam cristãos que estavam dormindo, eles iam jogavam óleo em cima enquanto dormiam e ateavam fogo para que morressem queimados. Então antes eu fui até nas catacumbas de Roma, e lá nós temos uma grande caverna e temos tantos túmulos, tantos túmulos. Um turista japonês entrou dentro das catacumbas e se perdeu e não conseguiu sair de lá. Então os cristãos eles se escondiam dentro daquelas cavernas, porque os soldados romanos sabem que se ao entrarem ali, eles vão se perder e não vão conseguir voltar. É por isso que eles mostram somente um pouco como turismo e depois tudo está fechado. Ai, perdão. É por isso que os cristãos, quando eles morrem pelo evangelho, os outros cristãos traziam esses cadáveres, enterravam, diziam, nossa, fulano de tal, ele morreu. Então, o que vocês buscam? Vocês buscam os desejos da carne, as coisas da carne são para a morte, mas buscamos o nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós já vencemos. Então, existem tantas falas assim nas lápides dessas pessoas. Realmente, quantos cristãos, quantos salvos morreram por conta da fé de crerem no Senhor? Eles não tiveram medo de crer. É por isso que nós cristãos nós temos esse amor, a graça do Senhor, e é por isso que nós queremos retribuir ao Senhor, nós vivemos neste mundo para esse objetivo. Então nós não devemos pensar, eu quero comer aqui, viver bem, viver desse jeito, o assado. Não, nós vivemos para o Senhor Jesus, para o nosso Senhor Deus, que nos permitiu a esperança, a glória, na realidade, a graça, que é a vida eterna. Então agora nós precisamos viver para o Senhor. Esse é o objetivo da vida de um cristão. Nós sabemos disso. E é por isso que o cristão, como em Romanos capítulo 11, já disse para o cristão é não ser vagaroso, mas ser diligente. Então ter fervor e servir a Cristo. Então nós evangelizamos, nós fazemos o trabalho, o serviço dentro da igreja. Nós fazemos diversas coisas para o Senhor na nossa vivência. Os irmãos se amarem. Tudo isso é servir ao Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículo 40. Então, até para aquele que é pequenino, se você der um copo de água, isso é fazer o mesmo para mim. Então, assim como vocês fazem para que um desses pequeninos, um desses menores, fazem-se o mesmo para mim. Então, fazer o serviço dentro da igreja, ajudar os irmãos e irmãs, tudo isso é servir
a Cristo, o nosso Senhor. É por isso que em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 também, ele disse: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, na vida dentro da família, a vida dentro do trabalho, dentro da igreja, qual seja a sua vivência, é uma vivência de servir ao Senhor. Então, nós precisamos servir ao Senhor. Então, mas se eu não, eu estou servindo o quê? Homens invisíveis? Não. Como é que eu posso servir ao invisível se eu não sirvo nem aos que são visíveis? É por isso que eu preciso servir a esses irmãos. É por isso que até esses pequeninos que estão ao meu redor eu preciso servir, que isso será o mesmo que eu faça para Cristo. Então, toda a nossa vivência é uma vivência para servir ao Senhor. Então, o cristão agora tem a vivência de servir ao Senhor, que se torna o objetivo da nossa vida. Mas, se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, 2, então nós fomos salvos pelo Senhor, nós recebemos a vida eterna diante do Senhor Deus, nós recebemos agora, pela graça, fomos salvos diante do Senhor Deus, agora temos essa grande misericórdia que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, como uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, como já disse em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 5, então nós podemos ver que essas palavras, como receber a salvação, receber o perdão dos pecados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, temos essa esperança viva para entrar no reino de Deus, tudo isso é a salvação, mostra a misericórdia do Senhor Deus, que é o Senhor Deus ter permitido essa graça para nós. O Espírito Santo, ele fez a santificação para nós dentro de nós, e agora o Senhor Jesus veio para morrer por nós, e é por isso que perdoa nossos pecados. Então nós compreendemos essa palavra cada momento mais, sobre esse amor, sobre ser filho de Deus, ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, receber a santificação do Espírito Santo, tudo isso, nós podemos ver que está incluso dentro desse Evangelho. Então nós agora temos essa viva esperança diante do Senhor Deus, nós temos a esperança do reino dos céus, agora que é uma herança incorruptível e incontaminável que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. O Senhor Deus, ele guardou essa herança para nos dar, nós vivemos somente por esta herança. Eu estou vivendo para viver rico neste mundo? Para ter isso ou aquilo neste mundo? Eu posso sofrer, eu posso ter isso, é tristeza, sofrimento, mas esse não é o objetivo principal da nossa vida. Isso não é o fim. Como em Salmo 116, toda essa graça que o Senhor Deus ele tem me dado, como eu irei retribuir? Então, assim, todo o objetivo de aprendermos a Bíblia neste mundo é porque o Senhor Deus que nos salvou. Agora nós queremos retribuir essa graça do Senhor. Como é que nós iremos retribuir? Então nós vivemos servindo ao Senhor. O objetivo da nossa vida, de pregarmos o Evangelho, tudo isso nós aprendemos, não é? Então isso é retribuir a graça do Senhor que me salvou. Como em Salmo 118, versículo... Já disse que eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Como em Salmo 116, ele já disse, eu realmente anunciarei, contarei as obras do Senhor. O que o Senhor tem me feito. Então quer dizer que eu declaro, eu anuncio, eu proclamo, eu testifico. Esse é o objetivo da minha vida. E é por isso que em Mateus capítulo 22, versículo 37 também, o próprio Senhor Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, para amar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor usou todo o coração, toda a alma, todo o pensamento, toda a sua vida para nos amar. E é por isso que o Senhor, ele pedir isso como retribuição é algo lógico. Nós já recebemos uma imensa graça. Alguém recebeu uma graça gigante, agora tem uma dívida muito grande, mas não pensa em pagar? Pensa em viver por si? Tem pessoas assim neste mundo.
Está cheio de dívida, mas não pensa em pagar a dívida. Faz tudo o que ele quer, mas não paga a dívida. Então, como que a consciência está toda quebrada? Nós recebemos uma maior graça diante do Senhor. É por isso que o Evangelho, enquanto foi pregado até a nós, realmente quantas pessoas que já morreram, realmente nós podemos ver que nós somos pessoas o quê? Endividadas. É por isso que o apóstolo Paulo já disse que ele é devedor. É por isso que ele deseja pregar para que os irmãos que estão em Roma. Então agora as pessoas que receberam essa graça diante do Senhor Deus, viver somente por si. Então é uma pessoa que não está pensando em pagar essa graça, pagar essa graça que recebeu. Então quer dizer que a consciência dessa pessoa está toda amassada. Então entre os cristãos não existem pessoas assim. Então se existe alguém que pensa assim, ele compreendeu algo errado. E é por isso que em Romanos, capítulo 14, versículo 7 e 8 também, já disse, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então nós, agora, somos pessoas que vivemos por nós mesmos? Então não existe ninguém que viva por si, não existe ninguém que morra por si. Então quem vive por si e morre por si é maldição. Então nós precisamos viver um ano para servir ao Senhor Deus, para agradarmos a Deus. Mas se eu não consigo fazê-lo, então essa graça imensa que eu recebi do Senhor Deus, eu preciso pensar em retribuir. Mas eu viver para o meu próprio jeito, para a minha própria satisfação, quer dizer que essa pessoa está indo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. E é por isso que o homem precisa servir ao Senhor. Os homens precisam servir ao Senhor. Mas por que não conseguem servir ao Senhor? Tem uma imensa ignorância aqui. Então eu, enquanto estava pregando na minha vida, então muitas das vezes eu me esforçava em obedecer a palavra do Senhor Deus, totalmente à vontade de Deus, a palavra de Deus, e olhar para essas pessoas e falar, nossa, são cristãos de verdade. Tem pessoas que receberam a salvação, mas testemunham muito bem, falam muito bem que receberam a salvação, mas a ação é diferente. Então, o Senhor Jesus disse, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos digo. Então, dentro do nosso coração, o Senhor da vida que está em nós. Então, Ele é o Senhor de Rei, de Senhor. Então, é por isso que Ele nos chama de Senhor, Senhor. Então, mas as pessoas eles vivem do seu próprio jeito. Então, isso está errado. Então, se existe alguém que é assim, então, se essa pessoa realmente recebeu a vida diante do Senhor Deus, precisa verificar a sua vida. Como em Tiago capítulo 2, ele disse, você diz que tem fé, mas não tem obras, mas eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Mostre a sua fé através das obras. Mostre a fé sem obras. Então, realmente, uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras, está morta. Então, tem um nome de vivo, mas é morto. Não pode ser assim, não é? Então, nós, na fé que nós temos, a vivência, tudo precisa estar ligado. Nós temos agora a esperança eterna diante do Senhor Deus, agora como filhos do Senhor Deus, para vivermos como aqueles que irão entrar no reino de Deus. Então nós não podemos viver como pessoas que foram salvas, mas viver como pessoas que vão para o inferno. Mas em Mateus capítulo 6, capítulo 24, você já conhece muito bem essa palavra, já disse, uma pessoa não pode servir a dois senhores. Então precisa amar a um e odiar a outro. Se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então tem pessoas que pensam, Deus e o quê? E os bens, Mamon. Na primeira vez que eu li essa Bíblia, eu falei, nossa, Senhor, quem é que pode servir aos bens, à riqueza, como se fosse ao Senhor? Mas depois que eu comecei a olhar devagar, eu vi que essa palavra é certa. As pessoas que dizem que creem, eles amam muito mais os bens do que ao Senhor.
Então não tem como servir ao mesmo tempo. Então não tem como servir desse jeito. Como 1 Reis, capítulo 3, versículo 17, após a morte de Salomão, havia norte de Israel e sul de Judá. Então, norte de Israel, então contra a Síria. Então, em 326, realmente eles foram devastados. É por isso que vieram muitos gentios, eles se misturaram com eles. Então nós podemos dizer que são os mestiços aqui que foram misturados. Então na Bíblia está escrito que eles se misturaram. Eles serviam a Deus, mas também serviam os deuses, os ídolos que eles criaram. Querem servir a Deus e os ídolos que eles têm. Então onde já se viu uma coisa dessas? E é por isso. Então, norte de Israel, tem no centro de Samaria, em um monte, eles criaram o próprio templo para si e disseram: Nossa, aqui vamos servir ao Senhor, aqui é o lugar para servirmos ao Senhor. Ótimo querer servir ao Senhor Deus, mas servir a Deus com os ídolos que vocês trouxeram do estrangeiro? Salomão também, ele tinha muitas mulheres estrangeiras, como suas esposas. E ele começou a servir esses ídolos, ele reverencia os ídolos que essas mulheres trouxeram. O Senhor Deus disse para não fazê-lo, advertiu várias vezes, mas ele não ouviu. É por isso que o Senhor Deus tomou o seu reino. É por isso que o Senhor Deus entregou 10 tribos para Jeroboão. E somente o de Levi serviam ao Senhor Deus, e estavam sempre no templo, não é? Somente o de Judá foi separado para sul de Judá. Então, claro que seria ótimo que servissem ao Senhor Deus, seria ótimo. Mas podemos ver essa corrupção. Querer servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Se olharmos em Levítico capítulo 26, ele diz para não fazer ídolos para si, ídolos de imagem. Fazer imagens para si, para idolatrarem. Como em Ezequiel capítulo 14, disse que os homens eles têm ídolos entre os seus corações. Dizem que servem ao Senhor, mas na realidade servem aos ídolos. Como em Colossenses capítulo 3, ele já disse que essa cobiça é a idolatria. Então, neste mundo, as pessoas pensam, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ser rico? Somente buscam todas as coisas em base da cobiça. E em 2 Timóteo, capítulo 3, em diante, as pessoas no último tempo, eles amam a si mesmos. Eles amam o dinheiro, os prazeres mais do que a Deus. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Eles servem a si mesmos, porque o dinheiro faz o que com eles? Pensam que o dinheiro vai fazê-los felizes. Então, se nós olharmos na Bíblia, na palavra de Deus, as pessoas que receberam a salvação, os filhos de Deus, o Senhor Deus, ele disse que ele ama o espírito e cuida da carne também. Então, assim como em Mateus capítulo 10, versículo 30, o Senhor já disse que até os fios dos nossos cabelos já são contados. Então, não sabeis que vendem 2 passarinhos por 1 ceitil? Então, 1 ceitil é o menor dinheiro possível. 2 passarinhos vendidos por 1 ceitil. Isso quer dizer que realmente não tem valor, não tem valor. Mas até esses passarinhos que não têm valor, se o Senhor Deus não permitir, eles não caem no chão. Então, realmente não tem mais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, olhem para os céus. O Senhor Deus, ele está cuidando. Olhem para os lírios do campo. O Senhor Deus os veste. Então, olhem só isso. Então, ele disse de diversas maneiras. Então, o Senhor, ele cuida dos pássaros dos céus, os lírios do campo também.
Então, o Senhor Deus, Pai, será que Ele não vai cuidar de vós outros? Então, já que não conseguem crer numa coisa dessas, então é por isso que eles criam outros deuses para dar a felicidade a eles. A idolatria. Como em Romanos, capítulo 8, o Senhor, Ele entregou o seu Filho sem poupá-lo por amor de todos nós. O Senhor Deus é igual a Deus. Então, mas Ele entregar o seu Filho unigênito por todos nós, como propiciação pelos pecados. Então, o Senhor Deus que realmente não poupou nada, não poupou nem o seu Filho, será que Ele vai poupar alguma coisa? Não, Ele vai dar tudo para nós. Então, se nós olharmos a palavra, o Senhor ele disse para nós não amarmos dinheiro, precisamos amar com o que nós temos. Então, nós realmente precisamos buscar o Senhor. O Senhor, com certeza, Ele irá nos ajudar, mas as pessoas não creem nisso. Recebem a salvação, mas pensam que é para viver o mundo do jeito que querem. Eu não estou dizendo para não fazerem nada. Então, qual seja os pequenos negócios que fazemos, seja os venda, comprar, qualquer tipo de trabalho, o que queira que nós façamos. É tudo para a glória de Deus. Se olharmos em Atos capítulo 20 também, o apóstolo Paulo ele trabalhou com essas mãos e serviu ao Senhor. Ele trabalhou durante vários dias para ajudar os pobres, os necessitados. Então, existe a boa aventurança no que é no dar do que no receber. Então, nós não devemos estar parados, devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus é o lugar onde o evangelho é pregado, e assim o reino de Deus pode se expandir. Então, toda a fronteira, o território que havia se perdido para o diabo, agora o Senhor está recuperando. Então, nós, na igreja da Coreia, nós temos mais de 300 igrejas em 82 países. Nós temos mais de 1.100 igrejas, que aumenta a cada momento mais. Então, as pessoas que receberam a salvação realmente são inúmeros. São muitas pessoas que estão expandindo no reino de Deus. Tem muitas pessoas que, além de nós, realmente que estão pregando o evangelho, mas eles não estão pregando tão ativamente e nem tão corretamente como nós. É difícil encontrar alguém que pregue tão corretamente como nós. Eu acredito que o Senhor Deus ele sim nos encarregou desse trabalho do evangelho. Nós temos um grande papel. E agora, na missão mundial, muito dinheiro é gasto para enviar uma família para o exterior. No início, para mandar para um lugar difícil, nós precisamos ajudar em todas as coisas. É isso que nós estamos suportando, sem grandes problemas, porque nossos irmãos e irmãs estão fazendo esse trabalho para o Evangelho, porque nós vivemos pelo Evangelho. Então, onde o Evangelho é pregado, as pessoas que receberam a salvação primeiro, eles sacrificam muito dos seus bens. Realmente é necessário, não é mesmo? Se nós olharmos em Lucas capítulo 16, versículo 9, então já disse, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Por quê? Todas as riquezas, os bens são do Senhor, todas as coisas que um salvo, um cristão tem é do Senhor. A minha vida, o espírito, tudo foi comprado com sangue. Então, tudo que eu trabalho e ganho com esse corpo é de quem? É do Senhor. Então, realmente, viver ou morrer, sou do Senhor. Então, o que nós fazemos com essas coisas? Nós precisamos agradar ao Senhor Deus. Nós precisamos expandir o reino de Deus. Precisamos buscar o seu reino. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Precisamos somente orar? Não. Precisamos fazer o trabalho de expandir o reino de Deus. Orar por esse trabalho.
toda a nossa liberdade, todos os nossos bens, todo o nosso tempo, a minha felicidade, se necessário até a minha vida, eu preciso entregar ao Senhor. Então, nas igrejas iniciais também. Então, os apóstolos, eles pregaram a palavra e morreram. Nenhum deles viveram uma vida fácil, tranquila, descansando e morreram. Em 2 Timóteo, nós podemos ir em diante, o apóstolo Paulo contando a sua história, realmente antes de morrer em Roma. Então ele disse que ele veio para fazer o sacrifício, né, que é derramar o sangue no chão. Então está próximo do tempo da sua partida. E dizendo assim, ele havia dito para Timóteo, então para correr atrás, para ir atrás desse poder do Senhor Deus e pregar o Evangelho. O Evangelho é pregado através do sacrifício e sofrimento de muitas pessoas. Até que o Evangelho chegasse para nós, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas passaram por sofrimento? Vocês sabem disso? Tá, até hoje, para pregarmos o Evangelho para as pessoas que ainda não receberam a salvação, é necessário o nosso sacrifício para pregar o Evangelho do seu reino. O seu reino é a sua justiça. Em 2 Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, ele disse o que é o reino de Deus. Então nós somos o quê? Da cidade de Deus, nós somos povo do Senhor Deus. Em Lucas, capítulo 7, o reino de Deus não é para as coisas que realmente estão longe de nós, mas está dentro de nós. Então, cada pessoa que recebeu a salvação é reino de Deus. Então, nós temos as três grandes coisas, não é? Que nós temos a soberania, as fronteiras e o povo. Então, onde já se viu um reino onde não tem povo? Então, uma grande população é a glória do rei. Pouco, realmente uma baixa população é uma vergonha para o rei. Então, na palavra também, realmente, quando nós demos muitos frutos diante do Senhor Deus, isso quer dizer que muitas pessoas receberem a salvação, realmente é a glória para o Senhor Deus. Então, nós somos os discípulos do Senhor Deus e nós manifestamos que somos seus discípulos através de nossos frutos. E também, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 33 também. Então, nós, conforme a sua promessa, nós buscamos o novo céu e a nova terra. Então, conforme a sua promessa, então nós buscamos o novo céu e a nova terra que habitam na justiça. Porque lá não existe o que? Mal, lá não existe pecado. Então nós vivemos neste mundo, mas dentro das pessoas que receberam a salvação existe a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é servir, é viver obedecendo ao Senhor. É por isso que os cristãos vivem uma vida de amarem uns aos outros, de servirem ao Senhor. Então quer dizer que dentro do reino de Deus existe a justiça, onde o evangelho do Senhor Deus é pregado para fora, é expandir o seu reino. Então os cristãos, eles obedecem à palavra do Senhor Deus, eles vivem amando uns aos outros. Tudo nisso é para cumprir a justiça. É por isso que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. É por isso que dentro das pessoas que receberam a salvação nós temos a obediência na palavra de Deus. Uma vivência de amar, de cuidar um dos outros. Então nós precisamos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós, realmente, o que nós temos na nossa carne, realmente o Senhor Deus ele vai nos permitir o quê? Em acréscimo, em adicional. Então para os filhos de Deus que receberam a salvação, o Senhor Deus protege os seus filhos. O Senhor Deus ele já prometeu que há de cuidar deles. Então neste mundo também, então, os pais ajudam para que os filhos possam crescer bem, não é? Então, tem pessoas que falam, como aquilo ali é filho, nossa, como que pode agir desse jeito? Mas é um filho que é precioso. Então, até os homens, eles amam os seus filhos, cuidam dos filhos, não é?
Então nós realmente podemos ver que o Senhor Deus, ele vai abandonar os seus filhos que ele salvou, que fez um tanto grande sacrifício para obter? Não. Ele vai proteger em todos os momentos, ele vai ajudar em todas as coisas, ele conta os fios dos nossos cabelos. Então não existe ninguém aqui no mundo que conta o fio dos cabelos, não tem como. Não conseguimos nem contar o número de cílios. Da mesma maneira, o Senhor Deus, ele conhece todas as nossas questões, todos os nossos problemas, o que precisa comer, beber, vestir, tudo isso é o que os gentios eles pedem. Então o Senhor Deus ele já sabe que me é necessário. Então o Senhor Deus ele só sabe, não, ele vai ajudar. Mas já que não conseguem crer nisso, então nós podemos ver que o Senhor Deus ele deu a promessa, nós precisamos crer nessa promessa. Então todas as pessoas que receberam o perdão dos pecados agora precisam crer para receber a salvação. Então após a salvação, o Senhor Deus ele diz que nos ajuda, que ele vai nos permitir a sua graça. Então o Senhor Deus ele não tem como nos proteger se nós não cremos. Então não sei se essas pessoas realmente elas creem no Senhor Deus ou não. E é por isso. O Senhor Deus ele nos prometeu que haveria de nos proteger, de cuidar de nós, outros. Mas as pessoas não conseguem acreditar nisso. As pessoas pensam que o dinheiro vai protegê-los, dinheiro vai dar felicidade, dinheiro vai cuidar do futuro. Eles pensam assim. Não creem na promessa de Deus. É por isso que em Provérbios, capítulo 18, realmente ele já disse que a riqueza do rico é o seu castelo forte. Então ele considera como se fossem altas muralhas. Então as riquezas do rico é como se fosse uma grande fortaleza. Os ricos, os reis, eles tinham medo da morte, não é, de serem atacados, então eles construíam castelos gigantes, fortalezas. Então, há um tempo atrás eu estava no Japão, realizando um retiro de inverno. Então eu fiz até a abertura e fomos até Osaka. Então lá existe o castelo de Osaka, onde o, o governante ele vivia. E quando eles fecham o castelo, o portão para entrar, em volta do castelo, do muro externo, eles criaram um local como se fosse um rio que gira em torno do castelo, onde aí tem um lugar que é cavado, assim como se fosse uma cova, cheio de água. E eles fizeram isso não só uma vez, mas duas vezes. Por quê? Com medo de que ele fosse assassinado, o governante criou desse jeito. Então nós podemos ver que o rico, ele considera as suas riquezas como se fosse o seu castelo. Então ele constrói os castelos. Ele constrói o castelo tão alto, poderoso, com seus bens, acreditando que ninguém vai conseguir invadir, que vai se proteger desse jeito. Então até como o grande imperador Qin, ele construiu a grande maravilha do mundo, construiu vários castelos, colocou vários soldados para proteger o seu castelo, até em seu túmulo também. Mas ele só viveu quantos anos? Por volta de 40 anos. Ele morreu mais cedo do que qualquer outra pessoa comum também. Então, mas nós cristãos, se eu tenho muitos bens, os meus bens vai me proteger? Vai cuidar do meu futuro? Vai me proteger? Se nós estivermos pensando nisso, o Senhor Deus é desnecessário nas nossas vidas. Então, ao invés de ser Deus, vamos estar o quê? Buscando os bens, as riquezas. Então, se nós estamos com essas riquezas, e nós precisamos usar rapidamente pelo Evangelho. Então, é claro, é necessário buscar pelo seu futuro, mas não pode se apegar a isso.
o seu futuro, o Senhor Deus, ele há de cuidar também do seu futuro, da sua aposentadoria. Como em João capítulo 17 nós podemos ver a última oração que o Senhor Jesus ele fez. Ele disse: Pai, realmente todas as minhas coisas são suas e todas as suas coisas são minhas. Então, se todas as minhas coisas são do Senhor, o Senhor Deus é meu. Então, tudo é do Senhor Deus. Se eu vivo para o Senhor, quer dizer que o Senhor Deus ele há de cuidar. Então, nós precisamos conseguir fazer essa oração para o Pai. Senhor Deus, Pai, realmente todas as suas coisas são minhas, porque eu também sou seu. Então, realmente, Malaquias também, ele já disse, aqueles que tomam, roubam do dízimo, estão roubando de Deus. Então, Malaquias. Em Malaquias capítulo 3 aparece essa palavra. Então, 400 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Então, Malaquias é o último profeta antes da vinda. Então, ele havia dito, como que vocês roubarão de Deus? E eles começaram a questionar, como é que nós vamos roubar de Deus? Não roubamos. Ele diz, vocês roubaram dos dízimos e ofertas. Claro que não quer dizer que somente 1/10 é de Deus e o restante é meu. Todas as coisas são de Deus. Então, 1/10 é a primeira obediência dizendo que, Senhor, tudo é seu. Então, o dízimo nós damos para o templo do Senhor. E assim nós podemos testar e ver, Senhor Deus, ele vai nos ajudar ou não? Então, realmente, se todas as minhas coisas são do Senhor, todas as coisas do Senhor são minhas. Então, nós não temos o porquê brigar. Então, o Senhor Deus ele também não vai simplesmente sair me dando tudo só porque eu estou pedindo. Então, só porque os pais são ricos, eles vão dar dinheiro de qualquer jeito para os filhos? Então, uma criança no ensino fundamental, ele foi comprar uma coisa e ele foi e trouxe uma nota de R$ 200, por exemplo. E o homem na papelaria olhando falou, nossa, que é isso? Como é que você consegue trazer um dinheiro tão grande? E ligou para casa falando, nossa senhora, um estudante aqui que é o seu filho, ele veio com uma nota de R$ 200. E ele está querendo comprar alguma coisa, isso está certo? Está tudo bem? E ela disse, nossa, você está dizendo que meu filho não consegue nem comprar nada com R$ 200? Então, disse com grande braveza, isso estraga a vida do filho? Falar que R$ 200 é um dinheiro que ele consegue manusear? Então, uma criança pequena da creche tem que ser exato para a creche, ensino fundamental para ensino fundamental, médio para médio, universitário para universitário. Se você der mais do que isso, você estraga o seu filho. O Senhor Deus ele só permite o que nos é necessário. Ele não quer dizer que vai nos dar e vai dar de tudo. Tem vezes que ele nos empobrece, que ele nos enriquece também. O Senhor Deus, quando ele nos faz empobrecer, ele verifica, será que ele vive realmente satisfeito no Senhor? Então o Senhor Deus ele verifica como é que ele utiliza os bens quando recebe muito dinheiro também. Então tudo isso o Senhor Deus está vendo. O Senhor Deus, ele não é porque ele não está nos ajudando que nós estamos na dificuldade. Apóstolo Paulo, para pregar o evangelho, ele passou fome, sede, foi despido, foi apedrejado, torturado, muitas vezes foi para o cárcere, quase morreu várias vezes. Ele realmente apanhou realmente aquelas chicotadas 40 menos umas, mais de 4 vezes na quinta vez, 13 como um total. E ele já disse, realmente o Senhor Deus, ele me enriquece e também empobrece. E dali eu aprendi o segredo diante do Senhor Deus. Em Filipenses capítulo 4 ele já disse. Então realmente em todas as coisas, em Jerusalém o Senhor o enviou ali. Então será que ele vai passar o quê? Fome? Então, mas, realmente, apóstolo Paulo, quando ele recebeu o dinheiro, a oferta de Jerusalém, será que ele simplesmente saiu usando porque ele estava rico? Não. Tem na Bíblia, realmente, várias vezes nós podemos dizer que ele empobreceu, que enriqueceu. Tudo nisso ele aprende somente o quê? A
ter satisfação no Senhor Deus. Se ele está enriquecido, entrega a glória para o Senhor Deus. Se nós estivermos ricos, enriquecidos, nós não devemos utilizar para o nosso bem, mas nós devemos utilizar só o que é necessário para nós e o restante precisamos entregar para o Senhor Deus. Então isso mostra a prioridade diante de Cristo. E é por isso que os cristãos realmente precisam buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. E então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós vivemos para a justiça de Deus, para a vontade de Deus, todas as coisas que não são que são necessárias para a nossa carne, o Senhor Deus ele vai permitir para serem acrescentadas. Deus guarda a sua promessa. O Senhor Deus, ele não fala essas coisas para tomar o dinheiro de seus filhos. O Senhor Deus não é um caloteiro. Isso é verdade. É fato. Tomás, já que não conseguem crer na palavra, as pessoas sofrem. Então eu não sei quantos porcentos, mas essa palavra para mim é certeiro. Se eu viver conforme a vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus vai se encarregar de todos os meus problemas. E Ele cuida muito bem. É verdade. Ele veio fazendo isso até hoje. E é por isso, em Salmo 118, ele disse: Eu não morrerei, mas contarei as obras do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, por que ele deve estar vivo, sem morrer? O objetivo de vida é contar as obras que o Senhor tem feito. O Senhor Deus que criou todas as coisas, toda a criação, realmente cuida de todo o universo. Então, o Senhor, mais do que todas essas coisas, Ele sacrificou seu Filho unigênito para nos salvar. Então, isso é o maior trabalho que o Senhor Deus ele pode fazer por nós. O Senhor Deus, Ele criou todo este universo através da palavra, governa todas as coisas, mas existe algo que Ele não consegue fazer através da palavra, que é acabar com nossos pecados. Como em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele já disse, o salário do pecado é a morte. O Senhor Deus é o Deus da justiça, é por isso que Ele há de julgar conforme a sua justiça. Então, se você tiver o seu pecado, realmente não tem ninguém que possa ir para o céu. Todo mundo tem que ir para o inferno. Mas o Senhor, Ele veio e quis nos salvar. Mas Ele não tem como simplesmente nos salvar, acabar com o pecado. Ele precisa pagar o salário desse pecado. É por isso que Ele é o Deus da justiça. O seu Deus que não tem pecado, o Senhor Jesus, Ele veio para este mundo e morreu como o maior pecador. Passou por todo o sofrimento, dor, derramando seu sangue, morreu por nós, para cumprir toda a sua justiça. E acabou com todo o nosso pecado. Então, mas isso não tem como acontecer duas vezes ou mais. Então, nem o Senhor Deus não pode fazer uma obra maior do que esta. Como em Hebreus capítulo 3, versículo 2, uma tão grande salvação. Se nós, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, ai de mim, se eu desprezar esse evangelho, essa salvação. Então, uma vez, antigamente, eu fui no interior e eu fui para fazer um seminário e muitos jovens receberam a salvação, realmente, que faziam parte do coral, mas lá havia um ancião da igreja que havia construído várias igrejas. E ele começou a dizer, nossa, por que esses jovens estão tão barulhentos por causa dessa tal de salvação? Eu falei, essa tal de salvação? Como assim? Você está menosprezando a salvação? Ele disse, nossa, desculpa, eu falei errado. Então ele começou a pensar de novo no que havia dito. E quando ele começou a ouvir sobre a salvação, 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 ele ficou pensando, nossa, é algo tão pequeno e algo que para ele parecia tão realmente simples e ele estava desprezando. Então, mas como que uma pessoa pode fugir da ira de Deus se desprezar esse evangelho? Então, mais do que qualquer coisa, esse evangelho tão grandioso que nós recebemos na salvação é precioso para nós. Da mesma maneira, é precioso para o próximo. Se eu fui salvo, para o outro também é. Então, o objetivo da nossa vida é pregar esse evangelho. O objetivo da nossa vida precisa se tornar a maior prioridade para nossas vidas. É por isso que nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus e fazemos a sua justiça. Precisamos a todo o coração, toda a força, toda a nossa vida para amarmos ao Senhor. Então, quem ama ao Senhor, ama o próximo como a si mesmo.
Então é por isso que no trabalho que nós devemos fazer é esse. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 também. Ele já disse para nós irmos para todo o povo, para pregarmos o Evangelho, para todas as nações, para pregarmos essa palavra, todo o nosso tempo, nossos bens, o nosso talento, e se preciso a nossa vida, precisamos entregar para pregarmos o Evangelho, precisamos utilizar de tudo. E é para isso que nós vivemos. O objetivo da nossa vida precisa ser exato. É por isso que a vivência do cristão tem a sua prioridade. A prioridade da vida do cristão não pode mudar. Então, nós podemos ver que isso causa o caos na vida do cristão se for trocado essas prioridades. A prioridade da nossa vida, o que é? Nós temos algum desejo neste mundo? Nós temos alguma cobiça neste mundo? Então, realmente, de nada disso é necessário. Nós podemos ver que tudo isso nós temos o objetivo diante do Senhor Deus. Que é a missão de nós pregarmos esse evangelho do Senhor Deus. É por isso que no evangelho de Mateus, o Senhor ele disse para nós não ajuntarmos riquezas nessa terra. Como em Mateus capítulo 6. Ele já disse, realmente, o ladrão virá e roubará, furtará. Então, mas mesmo que não roube os seus bens, a sua própria consciência está roubando de si mesmo. Então, todas as riquezas deste mundo pensam que vai te proteger, que vai te fazer feliz. Isso é a riqueza da sua vida. Então, mas o Senhor Deus, ele disse que aquele que é fiel no pouco, ele será realmente posto para muito. Então, nós precisamos considerar a nossa riqueza como pouco, mas quando no momento que consideramos isso como grande, como a nossa vida, realmente o objetivo de vida, será que isso está certo? É o nosso castelo? É o castelo que vai proteger a vida de vocês? Então isso vocês estão pensando errado. É o Senhor Deus que nos protege. É Deus que nos cuida. Então não é para juntarmos as riquezas nessa terra. Nós precisamos juntar as riquezas nos céus. Então juntar as riquezas nos céus, isso não quer dizer que eu faço isso, aquilo, está juntando as riquezas ali nos depósitos, não é isso. Então nós precisamos pregar o evangelho para que muitos espíritos recebam a salvação. Nós pregamos o evangelho, a maioria das vezes é para países pobres. E usa-se muito dinheiro para isso. Então, para igrejas fracas, para construirmos uma igreja, realmente é incrível. Então, por eles mesmos, eles não conseguem de jeito nenhum. O que é que nós devemos fazer? Então, na Coreia do Sul, eles pedem a nossa ajuda. Então, será que nós podemos deixar de não ajudar? Deixar de ajudá-los? Nós precisamos ajudá-los. Precisamos comprar um carro para eles. Precisamos pagar pelo estudo dos filhos dos missionários. Então, tudo são custos tão grandes que se nós não ajudarmos, como é que o evangelho pode ser pregado ali? E é por isso que onde nossos bens são utilizados, muitos espíritos são salvos. É para isso que nós sacrificamos todas as nossas coisas. Então isso é nós utilizamos os bens para o Senhor. Isso é a glória eterna que nós temos. Então nós estamos vivendo neste mundo para o Senhor. Enquanto nós vivemos neste mundo, tudo vai ser calculado diante do Senhor Deus. Como vivemos. Então tudo isso vai ser manifesto no reino do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, se nós vivemos conforme a sua vontade, isso é justiça. Se não vivemos, é a injustiça. Vivemos conforme a carne, é a maldade. Viver pelo Espírito é a bondade. Então, o bem e o mal não é a diferença da moral deste mundo. Mas, diante do Senhor Deus, sabendo fazer a vontade de Deus, você não o faz, é pecado. É por isso que, em Lucas capítulo 12, versículo 33 também, ele diz para nós vendemos os nossos bens. Então, porque assim
Então, quem precisa vender os seus bens? Vender o que tendes e dar esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Então isso vai ser calculado diante do Senhor Deus. As riquezas, como nós utilizamos diante do Senhor. Então o Senhor Deus, Ele pesa os nossos corações. Como é que não saberá? O Senhor, Ele sabe se nós estamos considerando o Senhor Deus ou os bens como precioso. Então o Senhor Deus, Ele pesa o nosso coração. É por isso que nós, realmente o Senhor Deus, Ele há de cobrar tudo conforme o que nós temos feito. Então por que nós aprendemos a Bíblia? É porque nós, para sabermos muito, para podermos nos gabar no mundo? Para utilizar em outros lugares? Não é isso. É para obedecer diante do Senhor Deus. Então quanto mais nós obedecemos, mais precisamos obedecer ao Senhor. Então, a vinda do Senhor está muito próximo. Então precisamos granjear amigos com as riquezas da injustiça. Que depois no final, realmente quando na vinda do Senhor, todas as nossas riquezas, tudo vai desaparecer. Então tudo que nós temos diante do Senhor Deus, quando o Senhor ele vier, vai voltar para zero. Antes que chegue esse dia, nós precisamos utilizar rápido para o Evangelho. E assim, em todas as coisas, e nessa vida, e na próxima, o Senhor Deus há de retribuir tudo. E é por isso que onde está o nosso coração? Para onde nós usamos as nossas riquezas está o nosso coração. Se nós estamos juntando as riquezas nos céus, está o nosso coração. É para isso que nós vivemos. Então, se o coração do homem está neste mundo, ele vai desejar as coisas do mundo. Então, onde estão os bens, está o seu coração. Então, onde você está pondo o seu coração? Então, nós precisamos ver exatamente. Então, precisamos viver esforçadamente diante do Senhor Deus. Então, nós precisamos ouvir o elogio diante do Deus, servo bom e fiel. Então, você viver preguiçosamente, isso é ser mal. Então, cada ano, cada tempo que vai se passando, então nós não sabemos realmente quando que o Senhor ele virá. Pode ser que venha ano que vem, porque falta poucos dias, não é? Se não vir este ano, vai vir no ano que vem. Então, mas a vinda do Senhor está muito próximo. Então, se ele vier hoje, não tem nada de errado na Bíblia, porque já foi praticamente tudo concluído. E é por isso que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. O Senhor Deus nos permitiu essa imensa graça para nós. Nós agradecemos por essa sua imensa salvação. Senhor, nosso corpo, o nosso espírito, que nós possamos utilizar para o Senhor, porque fomos comprados com preço pelo seu sangue, Senhor. Somos do Senhor, para a sua glória, para a sua vontade. Senhor, que nós possamos viver pelo Evangelho, pela essa missão de pregar a palavra. Senhor, em todas as nossas coisas nós possamos entregar ao Senhor, que nós possamos viver obedecendo ao Senhor. Que através de nós muitos espíritos possam receber a salvação através do seu trabalho. Que assim possamos dar glórias para o Senhor. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos dar glórias ao Senhor, e o Senhor há de retribuir essa glória para nós. Por isso que todos aqueles que vivem conforme a sua vontade, em todas as coisas o Senhor Deus possa fornecê-los, e através da sua promessa de dar tudo a eles, que nós possamos obedecer e possamos viver conforme o Senhor. Que assim o Senhor Deus possa cumprir toda a sua vontade em nós. Que todo o seu trabalho, o Senhor Deus permita para que possa se cumprir em nossas vidas. Senhor, todo o trabalho que nós desejamos fazer para o Senhor, que possamos ser conduzidos pelo Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.